Olá, amadas irmãs, irmãos que também estiverem presentes nesse trabalho, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre, estou aqui para mais uma vez compartilhar da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Queria então falar na reflexão de hoje sobre os perigos que surgem na caminhada cristã. Nós estaremos fundamentando essa mensagem a partir da vida da mulher de Ló. Eu vou ler aqui o texto bíblico que se encontra em Gênesis, versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Agora eu vou ler a partir do verso 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento, que o Senhor Deus fale aos nossos corações e traga a cada uma dessas irmãs, a cada um de nós, o ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, minhas amadas e meus amados, eu, pastor Alexandre, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapipoca, me sinto honrado em poder estar trazendo mais essa reflexão sobre os perigos que surgem na caminhada cristã. Uma reflexão aqui acerca da mulher de Ló. Nós lemos aqui o texto de Gênesis 19, verso 12 e 13, depois os versos 23 ao verso de número 26. E queremos então falar sobre os perigos que surgem na caminhada cristã. Ló, antes de falarmos sobre a mulher de Ló, é importante a gente falar sobre Ló, o seu esposo. É claro que todos nós conhecemos bem a história de Ló, sobrinho de Abraão, que era um homem que se tornou muito rico, e Ló também, da mesma forma como Abraão, se tornou também muito rico, com muito rebanho, muito gado, muitas terras. Os dois aumentaram muito a sua riqueza e eles resolveram então se separar, Ló e Abraão. Abraão deixou Ló escolher a melhor terra e este foi na direção das terras ali do Jordão, na verdade das terras de Sodoma e Gomorra. Ló não fez uma escolha muito boa. Ló foi para uma cidade onde o nível de promiscuidade, depravação moral era muito, muito alto. Mas Ló foi em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, ali nas campinas do Jordão. Nós não sabemos quando Ló se casou exatamente com esta mulher que é alvo aqui da nossa mensagem. A primeira passagem que menciona aqui as mulheres na companhia de Ló é o texto de Gênesis 14:16. Na verdade, não aparece a mulher de Ló nesse texto, mas mulheres na companhia de Ló. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Esse é o texto de Gênesis 14:16. Depois de Ló fixar residência em Sodoma, e depois de passar ali algum tempo já morando, e possivelmente Ló, depois desse tempo morando em Sodoma e Gomorra, possivelmente ele tivesse casado com a mulher daquela região,
ou pode ser que ele fosse casado e que ela fosse influenciada pelo ambiente das cidades, ali das Campinas do Jordão. Ele já fosse casado há algum tempo com essa mulher. Alguns anos se passaram e Deus resolveu então destruir Sodoma e Gomorra, bem como as cidades vizinhas, porque ele achou que não havia nenhuma pessoa justa ali naquela cidade, e até então Jó era o único considerado justo. Então Ló perde praticamente tudo, ele perde, enfim, as pessoas que faziam parte da sua família, suas filhas, inclusive, cometeram erros gravíssimos depois que a cidade foi destruída, porque cometeram incesto com Ló. E dentro de todo esse contexto de tragédia, nós temos o episódio da mulher de Ló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Quando a gente pensa sobre a mulher de Ló, a gente pensa também sobre o que Jesus ensinou lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 30. A Bíblia não fala muito sobre a mulher de Ló, nós temos basicamente 2 episódios que tratam da mulher de Ló, é esse aqui do texto de Gênesis que nós lemos, e também Lucas, do 17, capítulo 17, do 20 ao 37, nós temos aqui o episódio que o Senhor Deus fala, Cristo fala acerca da sua vinda e como a sua vinda será repentina, será rápida, e ele faz a comparação dessa sua vinda repentina, como o que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra, que Ló teve que sair muito rapidamente com toda a sua família. E no versículo de número 28, o Senhor Jesus falando acerca dessa rapidez, como a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, e falando que a sua vinda se dará da mesma forma. O versículo 28 do capítulo 17 de Lucas diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E o versículo 32 mostra que a mulher de Ló foi vítima nessa tragédia. O versículo 32 vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, que olhou para trás, que não atentou para a ordem que havia sido dada e se transformou numa estátua de sal. Então eu queria pensar aqui, amados irmãos, sobre a nossa caminhada, amadas irmãs, sobre a nossa caminhada cristã e os perigos que surgem nessa caminhada. A primeira coisa que a gente aprende aqui, nesses textos que nós lemos, eu queria também fazer aqui um paralelo com o texto aqui de Lucas, capítulo 17. A primeira coisa que a gente aprende é a dificuldade de abrir mão das coisas desta vida. Nessa nossa caminhada cristã, minhas amadas irmãs, queridos que estão aqui assistindo, participando desse trabalho, os perigos que surgem na caminhada cristã, um deles é esse perigo, o perigo que a gente tem, que é muito grande, de nós abrirmos mão das coisas dessa vida. No texto de Lucas, Jesus nos chama a atenção, dizendo que nós devemos lembrar da mulher de Ló. Em que sentido Jesus diz lembrai-vos da mulher de Ló? No sentido de mostrar a tendência humana em querer construir castelos nesse mundo, como se nós nunca fôssemos um dia sair daqui, como se fôssemos viver eternamente aqui. A tendência humana é de conservar a vida aqui como se nós nunca fôssemos partir daqui e esquecer do futuro, esquecer de olhar para as promessas do Senhor Jesus. A menção da mulher de Ló é carregada de significado nesse sentido, amados irmãos. Minhas amadas, Jesus voltará e nós não podemos viver a nossa vida aqui como se nós nunca fôssemos partir daqui. É claro que trabalhar é importante, é claro que estudar é importante, se preparar para que a gente possa viver bem aqui, mas não pensar que
Eu quero viver aqui como se o céu fosse aqui. Não, amadas irmãs, amados irmãos. Precisamos sempre focar no alvo. Nosso tempo aqui é passageiro. Nós estamos aqui por um breve tempo. Uma segunda coisa que a gente aprende nessa nossa caminhada cristã, além dessa dificuldade que nós temos de abrir mão das coisas dessa vida e lembrar que a vida não se resume a este mundo, mas principalmente para nós cristãos, a vida ela é muito mais importante, a vida que iremos viver com o Senhor na eternidade. A outra coisa, em segundo lugar, é a dificuldade em se obedecer à vontade de Deus. Na caminhada cristã existe uma dificuldade muito grande também em se obedecer à vontade de Deus. Veja aqui o verso de número 14 do texto de Gênesis 19 aqui, que trata da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, diz assim: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. E também o versículo de número 17 vai dizer: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em todas a campina, foge para o monte, para que não pereças. E a gente viu que a mulher de Ló, a partir do verso de número 26, o texto diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ou seja, amados irmãos, percebemos aqui a dificuldade em se obedecer à vontade de Deus. A dificuldade em atentar para o mandamento do Senhor. O Senhor já tinha dito que destruiria a cidade. Ele disse que aquele lugar seria destruído e que havia algo melhor para aquelas pessoas. Deus queria poupar a vida de Ló e de sua família, mas houve uma resistência. Foi preciso que os anjos pegassem na mão deles e arrastassem eles de dentro daquele lugar, daquela casa, daquela cidade, porque havia uma dificuldade, eles estavam demorando para sair. O texto diz que eles se demoravam a sair ali daquele lugar, como acontece com muitos, de se demorar em obedecer à vontade do Senhor, mesmo compreendendo, mesmo entendendo e percebendo a vontade de Deus. Às vezes, amadas irmãs, amados irmãos, nós demoramos em atentar para a vontade de Deus. Precisamos compreender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. É claro que no Catecismo Maior, nós aprendemos na primeira pergunta qual é o fim principal do homem: adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso objetivo principal aqui nessa terra, é fazer a vontade de Deus, fazer com que Deus seja glorificado. Nosso alvo primeiro é esse. Mas às vezes nós vivemos como se a gente não entendesse esse objetivo aqui da nossa vida. Como se não entendêssemos qual é a vontade de Deus para nós. A principal vontade de Deus para nós, minhas amadas e amados, é que o nome do Senhor seja glorificado por meio da nossa vida. Nada mais é importante do que isso. A mulher de Ló não compreendeu, preferiu olhar para a sua própria vontade, para aquilo que estava no seu coração, e não atentar para a vontade do Senhor, e a consequência dessa atitude dela foi trágica. Foi trágica. Ela veio a perecer. Uma terceira coisa que a gente aprende, nesse terceiro lugar, acerca dessa nossa caminhada cristã, além dessa dificuldade que a gente tem de abrir mão das coisas desse mundo, além da dificuldade em se obedecer à vontade de Deus, há uma dificuldade também em entender a vontade de Deus. Versículo 26 diz que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O texto de Lucas, que nós lemos aqui no seu capítulo 17, versículo de número 27, vai dizer o seguinte, aqui o texto. O texto vai dizer: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O versículo 28 diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam,
mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma clara cena de falta de entendimento da vontade de Deus. Nós conhecemos a história de Noé e sabemos que Noé pregou 40 anos. E durante 40 anos as pessoas não compreenderam a vontade de Deus, não entenderam a mensagem que Noé queria passar. Aqueles anjos que chegaram ali a Sodoma e Gomorra alertaram a Ló, bem como Ló levou também a informação que os anjos levaram para ele sobre a vontade de Deus, o que é que Deus queria. O que Deus queria é: saiam daqui, obedeçam a minha vontade, porque eu tenho algo melhor para vocês, eu quero poupar a vida de vocês. E não foi isso que aconteceu. Em Noé a gente vê o dilúvio que destrói toda a terra, aquela geração. Apenas a família de Ló se salvou juntamente com ele. E aqui, nessa trágica cena da destruição de Sodoma e Gomorra, nós temos a mulher de Ló sendo aqui, amados irmãos, tragada também pela tragédia por falta de obediência, pela falta de entendimento acerca da vontade de Deus. Precisamos compreender a vontade de Deus para nossas vidas se nós queremos caminhar bem nessa terra. E por fim, a quarta coisa é: apesar de tudo, Deus sempre há de revelar a sua misericórdia. Apesar de tudo, há uma luz no fim do túnel. Apesar da nossa falta de entendimento da vontade de Deus, da nossa falta de compreensão, da nossa dificuldade de desapegarmos das coisas dessa vida, a misericórdia de Deus ainda é muito boa e nos alcança. E devemos orar sempre para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. O texto de Gênesis 29 diz que ao tempo que destruiu as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus, pela sua misericórdia, lembrou da sua aliança. O texto diz: lembrou-se Deus de Abraão, ou seja, da aliança que ele havia feito com o seu povo, da aliança que ele havia feito com Ló. E graças ao nosso Deus, devemos sempre clamar para que a gente possa ser, cada dia, amados irmãos, tocados, alcançados por essa graça. O meu desejo é que na nossa caminhada cristã, Deus fortaleça a tua fé. Que na nossa caminhada cristã, Deus esteja olhando para você, fazendo com que você se lembre da sua vontade, entenda a vontade do Senhor, entenda também que o nosso bondoso Deus tem uma aliança conosco e a gente possa então procurar se manter obedientes ao Senhor para que a gente não venha a transgredir essa aliança e a gente venha a perder o propósito para o qual nós fomos criados. A nossa caminhada cristã ainda é longa. A gente costuma dizer o já e ainda não. Já fomos salvos, mas ainda temos uma jornada longa pela frente. Que Deus em Cristo nos ajude em nossa caminhada e fortaleça a tua fé. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por estarmos aqui. E que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma dessas irmãs, de cada pessoa que nesse momento está ouvindo essa mensagem. Fortalece a nossa fé e nos ajuda em nossa caminhada. Não deixa a gente agir como a mulher de Ló, que não entendeu tua vontade, que foi resistente à tua vontade, Pai, e que por isso pereceu. Que possamos nos abraçar na tua graça, ó Deus, nos apegar à tua misericórdia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo muito te abençoe.